Boa noite. Hoje vamos iniciar a palestra A Cara do Corona, Construções e Confusões, de significados no pensamento coletivo a partir das representações visuais do agente coronavírus. Gostaria de relembrar a todo mundo que para todo mundo checar se a inscrição está certinha no Event 3, tanto no evento quanto na atividade. Porque senão a gente não vai poder fazer o credenciamento dos nomes que a gente não receber e, consequentemente, a pessoa não vai receber certificado pelas horas aqui. Temos hoje a professora Cláudia Sampaio, doutora em Ciências de Saúde Pública pela Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca, da Fundação Oswaldo Cruz. Realizou estágio pós-doutoral em Psicologia Social e Comunitária pela Manchester Metropolitan University, no Reino Unido, com bolsa da CAPES. Possui graduação em Psicologia e mestrado em Educação. É professora associada da Faculdade de Psicologia da Universidade Federal do Amazonas e integra o quadro de docentes do Programa de Mestrado em Psicologia da mesma universidade. Coordena o Laboratório de Intervenção Social e Desenvolvimento Comunitário, o LABINS. Tem experiência nas áreas de Psicologia Social e Comunitária, Psicologia Jurídica, Psicologia, Arte e Estética. Desenvolve pesquisa e extensão principalmente junto aos seguintes temas: adolescentes e contextos de vulnerabilidade, arte, processos psicossociais e intervenção, subjetividade, cultura e processos identitários, análise de serviços de atenção a indivíduos e grupos em vulnerabilidade, medidas socioeducativas e políticas públicas. Também temos o palestrante Lucas Ed, mineiro de Belo Horizonte. Lucas Ed Guimarães é investigador da Polícia Civil de Minas Gerais, com larga experiência em enfrentamento ao desaparecimento de pessoas. Esteve cedido ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, onde colaborou com a construção do Banco de Dados Nacional de Pessoas Desaparecidas e Desconhecidas, como gerente de projetos. É psicólogo de formação e mestre em Psicologia Social, tendo pesquisado a relação de gênero e cultura de massa. É doutorando em Psicologia Social pela mesma instituição na linha Cultura, Modernidade e Processos de Subjetivação. É professor de Educação Superior, se dedicando principalmente a disciplinas como Psicologia Social Comunitária e Metodologia de Pesquisa. No campo da segurança pública, tem expertise em temas como direitos humanos aplicados à atividade policial, metodologia de investigação criminal e técnicas acessórias à investigação policial, análise criminal, inteligência de segurança pública e análise de indícios comportamentais. Em paralelo, dedica-se ao estudo da semiótica da cultura popular e de massa, sobretudo histórias em quadrinhos, artes visuais e literatura. E para o início da palestra, vamos dar agora a fala aos nossos convidados. Olá. Boa noite a todas e a todos. É um prazer enorme estar aqui mais uma vez numa atividade, da nossa CEMPSI, essa atividade muito bem organizada, pensada, planejada pelo Centro Acadêmico de Psicologia da UFAM, da Faculdade de Psicologia da Universidade Federal do Amazonas. E eu queria começar assim, não tem como, não começar agradecendo justamente a organização do evento, ao CAPSICO, justamente por ter me chamado, por ter considerado, de que eu poderia estar numa mesa trazendo um tema interessante, ou em uma outra mesa, já estive presente numa outra ocasião, mas também trazendo um tema que pudesse estar dando um destaque justamente aquilo que a gente vem fazendo no laboratório, que são discussões a respeito das questões sociais, e os contextos contemporâneos, e também agradecer a oportunidade de ter, por conta desse convite, ter também me colocado em contato com o Lucas Ed, que é o pesquisador, está fazendo o doutorado dele na Universidade Federal de Minas Gerais, com quem, assim, já identifiquei vários pontos, de interesse comum, e que eu estava até comentando há pouco com ele, que espero que esse evento seja assim, o primeiro de muitas outras atividades que a gente possa estar trocando. Então, muito obrigada,
ao centro acadêmico, né, ao Lucas pelas trocas que nós já pudemos realizar antes, né, e a todo mundo que está aqui. Eu e Lucas pensamos nessa atividade, nós vamos estar falando, né, não necessariamente como uma palestra, mas uma troca, né, assim, um momento reflexivo, com um tema, a gente pensou um tema, acredito que seja provocativo para vocês, mas, sobretudo, a gente gostaria, desse encontro de hoje, nessa fala, né, que a gente transformasse isso numa oportunidade reflexiva e que tivesse a participação de vocês também naquilo que nós vamos trazer, né, aquele conteúdo que nós vamos trazer, suscita em vocês, aquilo que desperta em vocês. Bem, então, qual a ideia da nossa temática, né? O título, A Cara do Corona. Construções e confusões de significados no pensamento coletivo a partir das representações visuais do agente coronavírus. Título enorme, né? Esses títulos de mesa são. Mas vamos pensar isso, a cara do corona. Existe uma representação visual do corona, sem dúvida. Eu queria até fazer a seguinte pergunta para vocês, o que é, né? Se vocês perguntarem para outras pessoas, eu vou falar para vocês agora, mas se vocês perguntarem para as pessoas, né? O que é? É verde, formato esférico, né? Tem umas pontas saindo de todos os lados, parecendo com uma ventosa, né? Bem, eu não tenho exatamente aqui um coronavírus, mas eu tinha um objeto em casa que me lembrou um pouco o coronavírus, e pensei aqui em trazer para vocês. Mas se a gente faz essa pergunta, né, o que é, e ainda acrescenta algumas questões, tipo, e tem cara de mal, e é brabo, e todo mundo sai correndo, né, e eu não quero acordo, né, com esse ser, ou essa coisa aí verde, com pontas saindo de todo lado, né, o espinhoso, enfim. Nós temos uma representação visual do coronavírus, óbvio, porque é uma entidade, existe uma ontologia, né, para esse agente, que é o causador, né, do SARS-CoV, do que a gente vai chamar de Covid-19, e ele está presente, ele faz parte do nosso cotidiano já, daquilo que a gente constrói, e com certeza ele já atravessa, né, nossos sentidos, nossa subjetividade, e nós vamos produzindo não somente pensamentos, né, afetos, cognições, né, afetos, mas nós também construímos ações, nós determinamos formas de relação, nós compreendemos, né, o que está se passando no mundo a partir também dessas representações visuais. Então, nossa ideia hoje, até porque vamos pensar, né? O que nós pensamos muito ali a partir do laboratório em que eu trabalho, né? Que é atravessado, obviamente, não é pelas teorias sociais, da psicologia sociais crítica, nós pensamos muito nas ferramentas que nós dispomos enquanto sujeitos sociais, articulados, né, entrelaçados e construindo relações que impactam nas vidas uns dos outros, né? E nós conseguimos, de alguma maneira, né, pensar criticamente essas relações em diferentes esferas, e a produção visual, a produção artística é uma dessas esferas, como nós pensamos que essas relações também são construídas e se dão, né? Então, nesse escopo, ou nesse esforço que nós fazemos no nosso laboratório, no Labins, nós pensamos também nessa instrumentalização reflexiva, né? Sobretudo em momentos em que uma crise se instaura e é necessário que as pessoas tenham tomadas de decisão cotidianas, né? Tomadas de decisão do tipo, saio de casa ou não saio de casa, levo agora, nesse momento, levo o meu filho para a escola ou não. Na Universidade Federal do Amazonas, né? A gente está discutindo aí, retorno das aulas remotas ou não remotas. Enfim, algumas dessas decisões cotidianas que nós temos que tomar, e a nossa subjetividade, a nossa possibilidade de tomar decisões que não impactam somente no nível individual, que a gente está falando desse momento de Covid, a gente está falando de um momento de uma coletividade, talvez nesse momento, nesses dois últimos séculos, né? Século XX e o século XXI, agora ainda entrando na sua segunda década,
nós não tenhamos tido uma experiência, né, até o momento, e talvez seja difícil que aconteça uma outra experiência semelhante, que nos produza, que nos traduza tanto o sentido da coletividade, né, que é um sentido muito difícil de se trabalhar plenamente, ou pelo menos de uma forma mais profunda, apesar da gente lidar muito com o termo, né, a visão de coletividade, a experiência de coletividade que nós conhecemos, ela é bastante atravessada, né, e combatida por outras concepções, né, que estão presentes, que também nos atravessam, e é preciso que a gente coloque, né, que um aprofundamento do ideal neoliberal, ele é avesso à compreensão de coletividade, né? Então, nós temos descoberto, né, nesse momento de pandemia, de uma forma muito dura, muito difícil, né, mas nós temos descoberto que esse aprofundamento do ideal liberal, né, esse acerramento está, na verdade, nos fazendo perceber que não somos indivíduos isolados do mundo. Então, o ideal neoliberal, que é avesso à coletividade, nos faz ver que quanto mais nos aprofundamos nele, né, mais perdemos a condição de sermos plenamente coletivos, ou de pensarmos, né, ou de superar visões individualistas, né, e transcender em direção a um pensamento coletivo, que o pensamento coletivo é essencialmente um pensamento político, né, porque nós dependemos dos outros para viver, assim como os outros dependem de nós para viver. E o que isso tudo tem a ver com a imagem do coronavírus, né? É a imagem desse agente do coronavírus. Nós estamos sendo atravessados, né, bombardeados, ou buscamos mesmo essas informações, e essas informações, elas vêm de diferentes modos, de diferentes olhares. E esses diferentes olhares, eles não entram, e nós não percebemos e lidamos com eles de forma neutra, obviamente. Tá? E aí eu separei aqui como exemplo para vocês, que foi o motivo da nossa conversa e do nosso planejamento, né, meu e do Lucas, né, o que também é carregado junto com a imagem do coronavírus, o que é verde, é esférico, o que está sendo produzido em torno dessa imagem e como a forma como nós assimilamos, né, ou pensamos, ou não pensamos, às vezes, né, não refletimos, por isso a ideia de trazer essa conversa como uma possibilidade de desenvolver ferramentas mais reflexivas e críticas, né, como nós construímos certas formas de agir, certas formas de vinculação com o outro, certas formas de relação com a economia, certas formas de relação política a partir, né, ou por conta de, né, a forma também que nós compreendemos, né, e vemos esse vírus, essa representação visual do vírus. É interessante, quando eu me preparava, né, ao longo desses dias, cada dia um pouquinho, ia buscando material, né, para que a gente pudesse estar aqui hoje conversando, e quando você clica, você utiliza, né, acessa o Google já com a palavra vírus, você vai ver, né, vão ver, obviamente, definições de vírus no geral, mas ainda na primeira busca, e de uma forma bem expressiva, você vai ter o coronavírus, com uma representação ampla e mega do que é vírus hoje. Hoje não se fala em vírus sem uma associação direta ao coronavírus. E é interessante, alguns talvez lembrem, né, eu trouxe aqui algumas imagens também, há algum tempo atrás, quando a gente falava um pouco, né, e tinha uma representação visual do que era um vírus, do que era o vírus no geral, talvez vocês lembrem aquela imagem que tem nos livros de ciência, aquele vírus que parece um prego ou um martelo com perninhas, não é? Lembram disso? Acredito que sim. Tem algumas pessoas aqui dizendo que sim com a cabeça. No entanto, se hoje a gente mostra para uma criança, e eu estava fazendo essa pesquisa no Google com o meu filho do lado, meu filho de 4 anos. Quando eu estava buscando imagens, eu não falei para ele que estava buscando imagens do coronavírus. Ele disse, mãe, esse é o coronavírus. Ele fala coronavírus, né? Esse é o coronavírus, né? O que o coronavírus está fazendo? E por que ele tem essa cara de mal? Né? E aí a gente começa a ver que o coronavírus ele tem cara, ele é reconhecido, e na verdade, né, os outros vírus já estão até subsumidos pela imagem do próprio coronavírus, desse agente.
Então, esse não é um efeito que se dá numa escala muito pequena ou imperceptível, ou que seja um efeito que nós possamos ou devamos negligenciar. Sobretudo nós que pensamos, temos um compromisso com a produção de uma subjetividade, nós pensamos a psicologia nesse aporte social, uma psicologia que nos subjetiva social, que nós entendemos, né, como uma leitura de uma subjetivação social. É óbvio que essa construção maciça e a forma como ela é feita, ou as diversas formas, né, até nos conflitos, nos embates que ocorrem das diferentes, né, das construções e das confusões a partir dessa representação visual, é claro que ela nos interessa, né? Sobretudo quando nós temos dificuldades de avançar naquilo que é crucial nesse momento. Como as pessoas, como a coletividade, como as pessoas podem efetivamente, né, se proteger, ou como a gente pode ter ações que priorizem a vida, que assegurem o máximo, né, possível das condições de vida, de cuidado, de saúde entre as pessoas, na sociedade. Então, diante de todas as tragédias que atravessam, né, o nosso próprio desconhecimento ainda, né, o desconhecimento da ciência, e as outras questões que estão bastante costuradas com isso, como a questão política, como a questão econômica, que vão atravessando o momento da pandemia, a questão de crenças, as questões religiosas, elas todas estão entrelaçadas. Mas, sobretudo, a gente se pergunta de que maneira as pessoas podem fazer a travessia desse momento, né, as populações, os países, atravessar esse momento, da maneira mais efetiva no sentido de resguardar a vida. E aí a gente encontra problemas porque há muitos conflitos, há muitas divergências, há muitas confusões. E no embate dessas confusões, no cenário brasileiro, no nosso contexto, que esse foi um detalhe também interessante da minha busca, quando eu buscava por essas representações visuais, e busquei com indicadores em outros países, em outros lugares, nós temos aqui no Brasil uma forma de expressar, e de trazer visualmente, construir visualmente essa representação do coronavírus, que é diferente de outros contextos. Como que pode ser diferente? Não é o mesmo agente, no sentido científico, no sentido da imagem, no sentido do agente coronavírus, ele é o mesmo? Ele é o mesmo. No entanto, a gente percebe que o atravessamento cultural, subjetivo, que engloba, incorpora de forma inquestionável a dimensão política, o momento, a gente pode ter certeza que a forma que nós vivemos aqui, não apenas no sentido da transmissão, a pandemia é uma forma que é histórica também, ela se dá num momento específico, uma forma de governo específico, num momento em que a sociedade se encontra bastante cindida, polarizada. Então, essas construções, elas também refletem a polarização. Então, eu não vou me prolongar muito, que nós pensamos em dividir nosso momento aqui, da seguinte maneira, eu tenho esse breve momento aqui de uma apresentação, de levantar talvez um pouco, a bola para essa questão, trazer um pouco da questão da representação visual, da subjetividade implicada na produção desse visual e uma implicação nos modos de subjetivação a partir dessas representações, ou seja, um movimento também dialético a partir dessas construções visuais. Então, nesse momento, eu vou finalizar, vou mostrar algumas imagens para vocês, a título mesmo de provocações, para que a gente comece a pensar, sobre que imagens são essas, que imagens vocês também já se depararam, em relação ao coronavírus, e aí, em seguida, o Lucas ele vai ter um tempo maior para expor, tanto o percurso dele, as ferramentas teórico-conceituais que ele tem, e como ele pensou esse tema a partir daí, e depois eu espero que a gente retorne com as falas de vocês, com as contribuições, com as perguntas, com algumas questões. Então, eu vou apresentar aqui algumas das imagens que eu coletei, que peguei a partir de busca dos sites da internet, e como eu disse para vocês, é interessante, eu fui me dando conta disso aqui, essas representações visuais, não que eu não tivesse essa hipótese a priori,
mas elas vão ter uma configuração, ou as suas configurações, apesar de distintas, elas estão relacionadas a um contexto histórico, social e político, ou seja, as representações encontradas dessa imagem aqui no Brasil, elas são nossas, são únicas, né? Elas vão ter o nosso atravessamento, né? E elas nos atravessam também, como eu falei, nesse movimento dialético, né? A segunda coisa que eu percebi é que existem produções visuais com finalidades distintas, obviamente, né? Então, encontrei lá, né? Coronavírus, imagens, educação. Então, quando essa imagem é utilizada para fins educacionais, ela vai ter uma determinada configuração. E aí, interessante, vocês vão ver aqui, que inclusive a cor do vírus é modificada. O vírus, em geral, né, com finalidades mais científicas, acadêmicas, ele não tem carinha, ele não sorri, ele não tem raiva, né, nada disso. Quando tem uma finalidade de apresentação do vídeo para um grupo mais infantil, ou até infanto-juvenil, digamos assim, o vírus vai aparecer com uma cara diferente. Ele até parece um vírus camarada, embora toda leitura que se faça do vírus não fala de uma camaradagem, né? Alerta, obviamente, para essa relação que é tensa e que é perigosa, né? Então, é até interessante como material didático direcionado à criança, apresenta, sim, mas coloca numa relação de contexto, e eu trago mesmo pela perspectiva da complexidade, né? Entendendo vírus e pessoas dentro de um mesmo sistema, né? E que nessa relação do sistema há uma tensão e há um risco. E aí se apresenta à criança o que se pode fazer para minimizar, né, esse risco, enfim, para que não seja um encontro desastroso, né, que nem haja um encontro, enfim. Mas aí o vírus tem uma outra cara, ele tem uma outra cara. Vocês vão ver aqui, eu vou apresentar rapidinho, né? E aí tem o vírus apresentado nas charges, né? A charge, por si só, ela já vai ter uma forma de apresentação que vai, de alguma maneira, né, suscitar uma dimensão do cômico, uma dimensão crítica, uma dimensão política. A charge ela não é neutra, ela vai trazer o seu viés, ela tem uma mensagem, mas aí a gente vai ter charges, obviamente, nesse momento, né, alinhadas a diferentes posicionamentos. E é interessante, aí, em relação na charge, que o coronavírus ele aparece mesmo como vilão. Ele é o cara mau, né? Gente, as representações de monstro, vocês vão encontrar de tudo, né? Ele é o monstro, ele é vampiro, é tudo que vocês possam imaginar. E não só ele é um monstro, ele se alia a monstros, né? Ele também está aliado àquilo que aquele determinado grupo, né, no seu direcionamento político, considera como o inimigo ou o monstro da história. Então, o coronavírus ele aparece com alianças, né, muito claras com aquilo que o grupo político oposto, né, deseja dizer assim, então vamos pensar, né, numa charge que tenha um cunho de direcionamento, que apoia, digamos, o governo na postura, na perspectiva da direita, né? Ele vai mostrar um coronavírus aliado, né, para destruir a economia do país, né, e aliado aos monstros que vão favorecer, digamos, o desemprego, porque a economia, enfim, né? Então, há uma forma de mostrar esse monstro, né, de alguma maneira, enquanto que grupos, né, que questionam a forma como o nosso governo atual de direita, o governo brasileiro, eu não digo nosso, até, mas enfim, o governo brasileiro se posiciona em relação, né, e vem se posicionando de formas até distintas, mas mantendo uma certa linha, né, aí esses grupos vão mostrar, essas charges, elas evidenciam o pensamento de um grupo, né, que vai mostrar o inimigo, né, com o qual o coronavírus está se aliando, é um outro, não é o vírus não é o vírus aliado à destruição da economia, mas é o vírus que se alia e que coloca as pessoas em risco maior, né? Aí a gente vê
que também aparecem as charges apontando para soluções. Como é que a gente vai lidar com esse vírus aí? E aí, as charges mostram as ações que são coletivas, né, que elas implicam você numa dimensão do coletivo, não sair de casa, ter cuidado, o que você faz quando você tiver, não utilizar, não aglomerar. Você vai ter as charges que vão trazer o coronavírus monstro, né, mas um movimento coletivo que se coloca diante desse vírus, desse agente, né? E você vai ter outras charges que vão mostrar que esse vírus ele pode ser combatido por um super-herói, né? Por exemplo, há charges em que o presidente aparece sozinho e consegue detonar o coronavírus, né? Ou trazendo a mensagem de que o coronavírus é uma invenção, uma fantasia, né? ou uma estratégia ideológica, enfim, mas que ele pode ser suprimido, digamos, ou combatido, né, com um ato heróico, com um ato individual. Então, a gente vai ver que essas construções, elas estão carregadas de sentido, carregadas de uma forma de ler, de compreender a sociedade, embora, como eu estava falando no início, é um vírus, enquanto um agente, né, ele vai ter formas diferentes de ser apresentado, e que nós também vamos lidar com ele. E aí, eu vou já apresentar para vocês, vou compartilhar aqui a tela, por favor, vocês vão me dizendo se eu consegui ou não, porque eu não sou muito hábil no compartilhamento da tela. Vamos ver se eu consigo. Ainda não, né? São os... Está aparecendo, gente? Por favor. Ainda não, professora. Agora tá? Agora sim. Ok. Então, vejam só. Essa é a primeira imagem que eu queria trazer para vocês. Que agora a gente pode até pensar que tudo no mundo, a gente mostrar o coronavírus, a nossa Terra agora tem forma de coronavírus, né? Então, que estranho, a fisionomia do planeta Terra não está batendo com as imagens do meu arquivo. Essa imagem nos tomou, né? Essa aqui, vejam que é uma forma também de perceber o vírus numa relação muito com o nosso país. É como também apresentar o vírus, é como se ele tivesse endereçado um destino específico para o Brasil, né? Então, o vírus cantando uma versão do hino nacional, o vírus do corona às margens plácidas. Estou me preparando para chegar ao Brasil. Olha só, ele não tem cara, né, assim, boca de vilão e tudo, mas ele tem um plano, né, um plano contra a nação brasileira, né? Aí eu trago para vocês, olha, vejam a representação também, ele verdinho, né? Aqui, esse tá muito pequeno, talvez vocês não consigam ver, é uma entrevista com o vírus, interessante. Aí ele não aparece verde, aí ele tem carinha, mas é um vírus, olha só, que até diz, é aquele que entra sem ser convidado, mas é um vírus com o qual a gente pode dialogar, ou seja, que a gente pode aprender. É interessante, eu achei essa representação visual, porque começa a falar do vírus e ele comunica, e não necessariamente está fazendo cara de mal, né? E nem é verde, interessante esse aí. E aí as perguntas, como é que foi seu começo? Aí tem uma parte interessante, vamos para o ping-pong com coronavírus. Um ídolo, a gripe espanhola, um sonho, um mundo sem vacinas, uma religião, negacionismo. Olha, vejam que tem um cunho, né, de uma compreensão também de como está sendo tomado, né, a compreensão da própria pandemia. Um segredo, não gosto de banho. O que mais detesta? Ficar em casa. O que mais gosta? Viagens internacionais. Meta de sucesso, manter-se em permanente mudança. Uma lição, a vida passa num espirro. Ou seja, nessa representação aí visual que traz essa ideia de que você pode conversar e aprender com o coronavírus, né? Ainda que ele tenha toda o seu potencial nocivo, né? E realmente de risco, é um vírus com quem a gente pode aprender, digamos assim. Eu diria que essa é uma forma bem curiosa. Essa aqui também, que tem
perspectiva educativa. Vejam, o vírus, olha só que interessante, ele está ali no centro, e ao invés de ele ser o vilão, ele não está ainda com seu potencial de agente patógeno, né? As setas das ações estão direcionadas para ele. Vejam, não é uma derrotar ou enfrentar o vírus de uma forma heróica, né, mas ações coletivas e várias atividades. E aí o vírus sucumbe a isso, porque as setas estão lá, ó. Use máscara, lave as mãos, use álcool em gel, fique em casa, evite multidões, mantenha distância, não compartilhe objetos pessoais, etc. Depois eu vou mostrar para vocês, por último, uma cartilha infantil, também educativa, porque ela não está nos slides, eu deixei ela aberta numa tela do Google. Aqui, novamente, né, essa ideia do vírus, eu esqueci de falar isso, o vírus aparece também como aquele que domina, então as relações de dominação, o vírus como ameaça, como uma relação de poder, porque se a gente está falando em dominação, a gente também tem toda uma representação de que ele não pode dominar. Já existe algo, alguém, ou relações, ou instâncias que devem deter o controle e o domínio. Então, ele é um inimigo, sobretudo porque cria intenção de dominação, né? E tem muitas imagens que mostram o coronavírus, né? Aí, como essa, por exemplo, né? Botando lá sua bandeira, né? Dominando o planeta, né? Enfim, a pandemia. Essa foi uma charge que saiu justamente no dia em que a OMS declarou a pandemia do coronavírus, mas não é uma charge da OMS, é uma charge feita no Brasil. Então, nós vemos aqui toda essa relação, né? De uma tensão por conta de um agente que se propõe numa relação de dominação. Aqui eu trouxe algumas charges rapidinhas também, né, mas para mostrar uma relação já de transformação ou de transposição, a imagem do coronavírus sendo transposta para outros objetos, outras situações, outros elementos. Então, vejam como ela, de fato, ela está presente já. Então, quando a gente fala assim, ó, que essa imagem não sei se está muito nítida, mas são pessoas, é o sistema de saúde, né? Pessoas afundando e os profissionais de saúde tentando salvar essas pessoas. São charges, tem bastante charge de valorização das equipes de saúde no trabalho, né, do enfrentamento às pessoas com coronavírus, né, infectadas por coronavírus. Então, vejam aí, esse lago aí, ou esse rio, que as pessoas estão morrendo. Essa outra imagem também, profissionais da saúde tentando quebrar essas algemas que são em formato aí, fazem alusão ao coronavírus. Ou essa armadilha, olha aí que interessante, uma armadilha, né, para que você fique em casa, então não sai de casa, ou não viaje, porque o coronavírus está ali, é uma armadilha para te pegar. E essa outra aqui, representação visual de um relógio, né, e a equipe de saúde tentando segurar os ponteiros desse relógio, né, e mostrando aí a questão do tempo como essencial, né, no trabalho de enfrentamento. E aí a gente vai ter outras imagens, né, o coronavírus superstar e as outros agentes sendo relegados a segundo plano, por exemplo, né, o mosquito da dengue, o desempregado precisando da ajuda do coronavírus. Desculpa, essa aqui é bem recente, para no mês de agosto, dizendo que o Brasil tem 57 mil casos de dengue em 2020, cidades já declararam pandemia, e aí é uma charge crítica dizendo que está todo mundo só voltado para o coronavírus, olha só, precisa escapar desse tal coronavírus. E a imagem do coronavírus como um monstrinho, e as pessoas protegendo o coronavírus, então uma charge que diz que, bem, está todo mundo preocupado com esse monstro, mas a gente tem outros monstros aí. Essa imagem aí, alusão à fala do presidente Bolsonaro, quando se referiu a Covid-19 como gripezinha, né? Então a gente também vai ter muitas imagens que trazem, sobretudo essa fala do presidente, eu acho que a gente tem que falar, essa fala do Bolsonaro, ela tem um impacto imenso, né, na produção também das charges e de como as pessoas concebem e veem e lidam com o coronavírus, e aí a gente vê, né, esse contraste do coronavírus, embora seja um vírus
pequeno, obviamente, né, microscópico, ele está colocado na sua potência e como uma ameaça, né, enorme, mas sendo minimizado. Aí a gente vai ter várias charges também, né, que trazem a questão do negacionismo, etc. Crises de identidade, coronavírus no divã do analista, tem vários, gente, vários que vão mostrar o coronavírus em sofrimento, em processo de sofrimento. Aqui como gripezinha, exagero da mídia, invenção comunista, é duro, doutor, por mais que eu me esforce, tem uma turma que insiste em fazer pouco de mim. Então, a gente vai encontrar essa representação do coronavírus, essa representação visual, tanto reclamando por estar sendo minimizado na produção, nos significados, nos sentidos que as pessoas atribuem, e outros por estar sendo colocado como uma invenção, como uma questão ideológica, como histeria coletiva. Então, vai aparecer também essas representações, né? Aqui, o coronavírus aliado ao urso, né? O bear market é um efeito quando o mercado de ações ele despenca, enfim, é uma linguagem que eu não domino bem, mas que derrubou o bull market de 11 anos, né, e atribuída à questão do coronavírus, ou seja, o coronavírus, aqui todo esse elemento verdinho, é associado ao bear, que é o urso, né, a palavra urso em inglês, então mostrando o coronavírus como o inimigo da economia. Aqui os enforcados pelo coronavírus, vejam bem, ele não está verde, mas ele está aliado, não é, ao carrasco, aquele que vai fazer as execuções, olha só, então, próximo, né? Aqui também ele não está verde, achei interessante essa charge, porque ele não está verde, mas é bem a figura do herói, né, também que vai, embora seja a crítica à banana que foi jogada, mas a ideia também de muitas outras charges que esse vírus vai ser derrotado por um herói. Esse aqui é interessante, porque mostra vários agentes, gente, vários agentes, não só virais, mas bacteriológicos, né? Aqui tem, se vocês notarem, tem no centro e no topo o SARS, que é o agente e aqui você tem do lado, as letras estão muito pequenas, tem da influenza, em azulzinho. Nós vamos ter outros vírus aqui, tem o vírus da raiva, tem outros, né, que a gente vai encontrar, e tem algumas bactérias aí presentes, E. coli, etc. Mas, com certeza, se a gente apresentar essas representações, são representações visuais, né, aqui a gripe aviária, por exemplo, aqui que está mostrada nessa charge como um pintinho, né, é claro que o vírus da gripe aviária não tem nada a ver com esse pintinho com uma crista na cabeça, né, mas a gente vê que outros patógenos, eles não tiveram esse impacto numa produção, de uma construção visual, obviamente, pela dimensão, né, que a gente está tendo da Covid, enquanto pandemia, né, que o coronavírus tem. E se a gente coloca uma imagem como essa, todo mundo, na hora, vai identificar o coronavírus, mas não necessariamente os demais patógenos, né? E aí, eu termino aqui essa apresentação, mostro só da cartilha. Nessa aqui, eu achei bem interessante, né? Mostrando esse coronavírus aqui. Escreve aí, proibido sair de casa, proibido andar de ônibus, proibido abrir comércio. E aí tem uma mesa, como vou pagar as contas do aluguel? Acrescenta aí, proibido fazer perguntas. E eu coloquei essa charge também, porque ao mesmo tempo em que a gente procura informação, né, a própria construção que o coronavírus vem tomando, também nas suas representações visuais, vai dizer o que a gente pode e o que não pode fazer em relação a ele. Não pode isso, não pode isso, não pode aquilo, mas, enfim, ele é o vilão, ele está produzindo componentes ideológicos contra uma forma de pensar o país ou conduzir o governo, então a gente não deve questionar, e na verdade o que a gente está falando aqui a gente precisa fazer perguntas, tá? Deixa eu interromper aqui essa apresentação, e justamente o que esse coronavírus aí, desenhado na charge diz, é proibido fazer perguntas, é o que eu lanço aqui, a gente precisa olhar para essas representações e fazer, sim, muitas perguntas, sobre essas formas que estão
gerando essa representação visual e também as nossas condutas, porque é pelo exercício reflexivo que a gente tem a maior capacidade de nos instrumentalizar, né, como sociedade, né, como sujeito social, como sujeito coletivo, que nós podemos pensar, fazer uma reflexão sobre as possibilidades desse enfrentamento. Só para concluir, já passo a palavra para o Lucas, só mostrar aqui a cartilha que está no guia do Chrome. Como falar sobre coronavírus com as crianças. Então, veja só, até do estado de Minas, Lucas, talvez você tenha visto essa notícia aí, tá? Foi em março, logo no início também, o coronavírus não era verde, no início ele não aparecia muito verde, né? Então, diz aqui, com abordagem lúdica, a colombiana Manuela Molina ajuda os pequenos a entender e encarar o problema a partir de uma linguagem leve e espontânea. O material é oferecido em 4 idiomas. E aí a gente fala, ó, olá, sou um vírus, primo da gripe e do resfriado. Então, até esse momento, e é para a criança, né, falar que é um vírus e que está nessa categoria, né, não é minimizar a questão, vejam bem. E mesmo mostrando ele com a carinha bem feliz até, né, um vírus feliz, diz, meu nome é coronavírus, né, e em seguida diz, pode ficar tranquilo, isso, né, olha só, os adultos que cuidam de você vão mantê-lo seguro. Essa é uma questão, né? Enfim. Agora, gente, parou o compartilhamento? Ok. Eu queria apenas, não sei se deixei o Lucas com pouco tempo, com maus lençóis, mas enfim, espero que não, né? Vamos ouvir o Lucas aí, o que ele tem a trazer para a gente, que a gente possa ter um momento bem produtivo de reflexão. Então, Lucas, com você, desculpa ter passado um pouquinho do nosso tempo. Sem problema, professora. Gente, antes de mais nada, boa noite a todas e a todos. Eu quero agradecer o convite do Capsico UFAM para essa fala. Quero agradecer também a professora Cláudia Sampaio pela parceria e pela co-construção da minha fala, né, que reflete uma pesquisa um pouco rudimentar que a gente fez nos últimos dias, assim, um tanto quanto fora dos métodos de pesquisa formais, um pouco para estipular uma conversa mais do que respostas, explicações, ou o que quer que seja. A gente fez uma pesquisa quase intuitiva, eu principalmente, para discutir esses aspectos imagéticos do coronavírus nesse cenário que a gente está vivendo. Inclusive, a professora Cláudia, a gente combinou essa fala em caracteres gerais, né? E aí, durante a fala dela, eu fui vendo várias coisas, vários spoilers do que eu tinha planejado para falar, mas de maneira nenhuma fiquei em maus lençóis. Eu acho que antecipou algumas coisas, anteviu algumas coisas, porque elas estão aí, esses significados estão sendo compartilhados em tempo real, né? A gente está falando de algo que está acontecendo, a gente não está falando do vivido, né? A gente está falando do que estamos vivendo, e aí a gente vai, de fato, compartilhar imagens e impressões sobre esse momento. Então, agradecido, a professora Cláudia tinha comentado, né, de que eu fizesse uma breve explanação sobre a minha trajetória, né, e aí eu já começo dizendo que eu acredito que essa minha mini biografia que o Leon fez a gentileza de ler na abertura, ela deve gerar uma pequena quebra de expectativa, né? Porque ela foi construída para fins da minha atuação profissional, então ela começa falando muito do meu trabalho na segurança pública, e as questões afeitas à psicologia ficam por finalzinho. É um reflexo de quando eu enviei essa biografia, a gente ainda não tinha um tema, a gente ainda estava, eu e a professora Cláudia estávamos discutindo, pensando o que a gente ia falar, e naquele momento tudo indicava que íamos falar de segurança pública, né? E um evento aconteceu e a gente acabou mudando o rumo. Então, peço desculpas pela quebra de expectativa, não pretendo falar de segurança pública aqui, pelo menos não em princípio. Como disse o Leon, eu sou investigador da Polícia Civil de Minas Gerais, ingressei na Força em 2005, sou psicólogo, tenho mestrado em Psicologia Social e atualmente doutorando também em Psicologia Social
na Universidade Federal de Minas Gerais, pesquiso o papel das imagens, né, da imagem enquanto construto visual na nossa cognição coletiva, na cognição social, principalmente sob o viés da teoria das representações sociais, conforme proposta pelo Sérgio Moscovici. Então, essa nossa pesquisa, como eu disse, é um tanto preliminar, mas eu quero aqui compartilhar alguns pequenos resultados, alguns pequenos achados dessa brincadeira de entender como é que a gente fala imageticamente sobre coronavírus. Então, eu também vou compartilhar a tela. Eu fiz um teste antes para não passar vergonha, porque, né, nesses tempos de comunicação virtual, o que mais tem chance da gente passar vergonha compartilhando o que não deve. Acredito que vocês estão vendo uma tela de uma busca no Google, né? A exemplo do que a professora Cláudia fez, eu também entrei no Google em modo anônimo, para que ele não usasse dados de pesquisas anteriores, e joguei lá coronavírus, para que ele me trouxesse os resultados que tivessem e em ordem que eles aparecessem. Está na busca de imagem, porque o nosso tópico aqui está piscando. Xiii, como é isso? Como isso aconteceu? Parou de piscar? Parou, Lucas. Agora está ok. Está ok. Que coisa esquisita. Tudo bem, vamos lá. Espero que não volte a piscar. É o vírus. Então, esse é o resultado de busca no Google Imagens. O único descritor que eu usei foi coronavírus. E aí, a gente pode estabelecer uma representação geral do que é essa imagem, né? Uma descrição tanto quanto ampla do que é essa imagem. Então, a gente tem uma figura esférica com esporos, espetos, chifres, coisas desse tipo. Em geral, essa imagem está contra um fundo solto, né? Então ela está como que flutuando em algum lugar, né? Ela não está ancorada a nada, né? Exceto a primeira imagem, a primeira e algumas delas, né? Que a gente tem vários desses esporos, eu vou chamar assim, que representam o coronavírus. A questão é, se a gente fosse tirar o RG do coronavírus, a carteira de identidade do coronavírus, existe uma fotografia oficial do coronavírus. E a imagem oficial do registro civil do coronavírus, da carteira de identidade, é essa aí, né? Este é o coronavírus. Essa imagem foi elaborada pela equipe da Elissa Eckert, do Center for Disease Control and Prevention dos Estados Unidos. Ela é ilustradora médica. Então, essa é a ilustração oficial do que é o coronavírus. Esse é o patógeno, o vírus que causa o coronavírus. Percebam, e esse é um dos momentos em que a professora Cláudia já me deixou o caminho aberto. Percebam que ele não é verde, né? Não há nada verde, essas cores não são acidentais, né? Um vírus é composto de proteínas, e cada uma dessas cores representa um tipo de proteína. Então, eu tenho uma cola aqui, obviamente, porque eu não guardei essa informação, né? Mas que há a proteína S, que é essa em cor vermelha, que é a proteína que faz com que o vírus consiga aderir às células dos corpos contaminados. A proteína E, que é essa em uns pontinhos amarelos, são bem poucos, né? É a que permite que ele penetre a estrutura celular, e as proteínas M, que são esses pontos laranja, ou cor de abóbora, que são aqueles que fazem com que o vírus tenha esse formato. Então, essa é a fotografia do RG, que vai sair lá que o coronavírus usa para se apresentar na festa dos vírus. Mas como... E essa aqui é a Elissa Eckert, e com a equipe dela, né, que ajudou a criar essa imagem, né? Ela é essa no centro, em azul. Então, achei importante, né, com a equipe do CDC. E aí, então, a gente vai ter transformações dessa imagem. Essa aí já é uma imagem de uma reportagem no Brasil, e vocês vejam que os elementos estruturantes do coronavírus são perdidos, né? Então, não há mais a diferença de cores das proteínas, não tem mais nada. O que permanece é uma forma esférica com
esporos, espetos, tentáculos, ventosas, coisas desse tipo sendo projetadas. E aí eu tenho uma sequenciazinha aqui, só para que a gente tenha outros exemplos. Aqui, no site de materiais para o Enem, né, de textos motivadores para preparação para o Enem, ele surge verde. Uma coisa meio um asteroide, assim, um aerolito, um negócio já bastante distante daquela imagem original que a gente via. Aqui já são duas imagens, são algumas imagens, 2 ou 3, de um banco de imagens. Né? Para quem não está habituado com isso, bancos de imagens são empresas que provêm imagens em alta definição que são compradas por jornais, revistas, universidades para ilustrar as coisas que produzem. Então, não sei se a definição permite que vocês vejam, mas tem uma marca d'água aí escrito iStock, né? By Getty Imagens, que é o nome do banco de imagens de onde eu surrupiei, né? Não paguei por essas imagens, senão elas não teriam a marca d'água. Mas como eu queria que a marca d'água aparecesse, não tem problema. Mesma coisa aqui, né? A marca d'água, o banco de imagens é a PNG Tree, e aí, de novo, verde, com essas meio ventosas aí. Aquele aerolito que tinha aparecido, aquele asteroide, antes também da PNG Tree. E aqui, uma que se tornou muito popular, que é essa de proibição ao vírus, né? de espaço livre de contaminação do vírus. E aqui, por exemplo, para aproveitar um pouco do que a professora Cláudia falou a respeito do vírus antropomorfizado com expressões humanas, né? A gente tem esse aqui. As pessoas um pouco mais velhas vão reconhecer e vão estranhar essa figura, porque apesar de que se a gente mostrar para alguém mais jovem, né, e talvez alguns de vocês aqui nessa conversa, estão vendo essa imagem dizendo, olha, mais uma imagem do coronavírus. E não, essa não é uma imagem do coronavírus, essa é a imagem do símbolo de uma banda que terminou de forma trágica mais de 20 anos atrás, que eram os Mamonas Assassinas. Mas percebam, graficamente nós temos aí a figura que se tornou popular do coronavírus. Né? Isso tudo para fazer uma piadinha, essa é a mamona, né? Uma planta da família das afobiáceas, a gente aprendeu com o Djavan, que é a mesma família da macaxeira, para fazer uma piadinha. Né? Eu tenho 2 sobrinhas ali na pré-adolescência, e elas me contaram de uma criança que se escandalizou diante de um pé de mamona e que começou a gritar que era o coronavírus, que o coronavírus estava ali na frente dele. Porque, bem, a representação que se tornou popular do coronavírus é essa representação esférica com espetos, tal qual a mamona. Vou parar a apresentação aqui para não mostrar mais do que devia nesse momento. E aí eu quero, então, discutir com vocês como que se dá esse processo de construção dessas imagens e qual o impacto dessas imagens na nossa vida coletiva, na nossa cognição coletiva, no nosso posicionamento coletivo. A princípio, né, mais para o finalzinho eu vou trazer alguns elementos políticos, mas a princípio não. A princípio eu quero pensar como se essas coisas se dessem num mundo apolítico, e não numa lógica apolítica ingênua de qualquer coisa sem partido, como se pudesse existir cognição social e socialização sem posicionamento. Isso não é possível. Tá? Eu vou discutir como isso acontece do ponto de vista da cognição, e nele estão incluídas as nossas adesões políticas, ideológicas. Então, bem, a primeira coisa que a gente precisa pontuar é partindo do meu referencial teórico, que é a teoria das representações sociais. Sendo bem breve, o que Sérgio Moscovici vai propor lá nos anos 60 é um mecanismo para explicar como é que nós, coletivamente, apreendemos conteúdos novos, inéditos, que não participam do nosso ciclo comunicacional, do nosso circuito de ações e de participações e de adesões. O principal problema com o qual ele está preocupado, lá na década de 60, é a apreensão da teoria psicanalítica por diferentes grupos no cenário francês. Não à toa, o livro que dá origem à teoria das representações sociais é A Psicanálise, Sua Imagem e Seu Público, um livro assim, maravilhoso, eu amo de paixão, mas eu sou suspeito para dizer. Né?
E nele ele vai dizer, olha, quando algo novo surge e a gente não é capaz de comunicar esse algo, de operacionalizar mais do que comunicar, né? Então a gente não sabe como se comportar, como reagir, como comunicar, a gente cria mecanismos para aproximar esse desconhecido do que a gente conhece, e então criar um objeto social novo e aí poder se posicionar socialmente diante dele. Né? Isso vai variar conforme as nossas adesões grupais. Né? Então, aqui já está colocado aquilo que eu assinalei lá atrás. Quando eu falo que a política e os posicionamentos ideológicos estão inseridos, eles estão inseridos na forma como a gente lê a sociedade. Né? Alguns autores, como Jean Bancinet, vão dizer que nós estamos numa semiosfera. Né? Moscovici vai usar a figura de uma atmosfera de significados. As representações sociais são atmosferas nas quais nós estamos submersos. Né? Não há relação com objetos socialmente interessantes sem essa mediação das representações. Alguns sujeitos vão, inclusive, discutir se é possível, numa lógica quase platônica, ideal, ter contato com um objeto puro, sem essas camadas de representação socialmente compartilhadas. Moscovici vai dar a entender para a gente que não, que isso não é possível, isso é uma ilusão, uma utopia. Nos últimos anos, nos últimos, 30 anos, a gente viu surgir muitas pesquisas, um dos objetos muito queridos da teoria das representações sociais foi o surgimento do HIV/AIDS. Né? Então, existe toda não dá para chamar de escola, mas existe toda uma tradição de se pesquisar representações sociais referentes a HIV/AIDS. E por uma razão bastante simples. Né? HIV/AIDS, quando surge, quando se torna um tópico popular nos anos 70, final dos 70 e início dos 80, é algo novo, com o qual as pessoas não têm ferramental para lidar, e, portanto, o que se estava vendo ali eram os postulados da teoria das representações sociais acontecendo ao vivo. Então, óbvio, um objeto extremamente interessante de pesquisa. E aqui vem o que me empolgou mais nessa proposta que eu e a professora Cláudia construímos. A gente está vendo de novo surgir um elemento completamente novo que vai trazer representações novas e que pode ser visto ao vivo, né, neste momento. Claro que, perdoem a minha empolgação, mas entenda como uma empolgação meramente de um pesquisador. Né? Não estou dizendo, que maravilhoso, nós temos o coronavírus. Não, não é isso. Estou dizendo, olha, que incrível do ponto de vista do funcionamento da cognição social, a gente tem um evento novo, pandêmico, né? Ou seja, que atinge, em tese, a humanidade como um todo e que precisa ser comunicado. E mais do que isso, precisa ser comunicado, operacionalizado, e na contemporaneidade em que, em tese, a gente vive a comunicação plena, né? Em tempo real, a difusão da comunicação como a gente nunca antes viveu na história da humanidade. E aí eu queria mostrar para vocês um primeiro esforço de entender esse novo representado pelo coronavírus, um primeiro esforço científico. Vou aqui compartilhar minha tela de novo. Opa, isso. Ainda não começou, né? Começou agora. Ok, esse é um CHD, eu tenho que colar também porque eu sempre me embolo, uma classificação hierárquica descendente. Quem já teve contato com publicações em psicologia social, principalmente as publicações mais exploratórias, já está careca de saber, eu falo isso de propriedade, né, literalmente careca de saber, o que é um CDH, né, uma classificação, um CHD, uma classificação hierárquica descendente. Que as principais pesquisas em psicologia social, em teoria das representações sociais e exploratórias, são feitas com material textual, né, com elementos eliciadores textuais. Então, se lança um termo, uma expressão para provocar respostas textuais nos sujeitos. Aqui, esse recorte sai de um artigo publicado este ano, claro, né, é sobre coronavírus, chamado Representações e Ancoragens Sociais do Novo Coronavírus e do Tratamento da Covid-19 por Brasileiros.
É um estudo misto Brasil-Portugal, então ele tem, se eu não me engano, dos 1, 2, 3, 4, 5, dos seus 5 pesquisadores, 3 são brasileiros e 2 são portugueses. Portugal é uma grande força na pesquisa de representações sociais também. Então, eu queria chamar a atenção de vocês. O ponteiro do meu mouse aparece? Se eu mexer ele aqui, aparece? Ótimo. Eu queria chamar a atenção, principalmente, obrigado, professor, principalmente da classe 2, que é essa aqui. Né? Eu não vou me deter a explicar como funciona o dendrograma, né, para a gente não perder tempo, cortar direto os entretantos e ir logo aos finalmente. Esse formulário, essa pesquisa foi realizada em março desse ano. Então é importante a gente frisar que é o momento inicial do coronavírus, da pandemia. A gente sabe muito pouco e as pessoas sabem menos ainda. As pessoas fora do ambiente científico e da ciência médica e da infectologia, principalmente, vão saber dizer muito pouco. É importante a gente marcar esse ponto, né? Nós aqui, psicólogos, nesse momento inicial, a gente sabe tanto quanto qualquer um sobre esse assunto. Né? A gente não é especialista, nossa titulação, por maior que seja, não nos dá nenhuma vantagem no entendimento desse objeto, né? Que é uma doença totalmente nova. Mas aqui são pessoas diversas em recorte diverso. Mas observem a classe 2. Numa classificação hierárquica descendente, o que a gente tem são as palavras colocadas em ordem decrescente, obviamente, conforme o volume que elas aparecem. É importante frisar que os softwares de cálculo de análise lexical, eles vão por contexto e por raiz. Então, não quer dizer que a palavra epidemia apareceu escrito desta forma, mas variações dela também são computadas dentro desse pacote epidemia. Então, percebam ali, por favor, que a primeira palavra que as pessoas relacionavam com o coronavírus, perguntando sobre definição, disseminação e prevenção do coronavírus, a primeira palavra que elas vão evocar é China. Os pesquisadores depois vão reunir essas palavras todas e vão dar a essa classe um título, né? Que é a origem, vetores de transmissão e focos de disseminação do coronavírus. Então, China, epidemia, morcego, crise, Europa, Itália, Brasil. Né? Nós estamos aqui nos primeiros 8. Vírus e perigoso. Terminamos as 10 primeiras palavras. Percebam que naquele primeiro momento, tudo está dizendo mais de como essa coisa surge, como ela está chegando, mais do que dela propriamente dito. Né? Então, vem a China, vem o morcego, que era aquele mito do começo, de que uma pessoa tinha comido um morcego e aí tinha lançado o coronavírus para o mundo, né, de que ia gerar uma crise, essa crise aí é a crise econômica. Né? A Europa, a Itália, que no momento foi o epicentro da contaminação, e aí, a partir da 10ª palavra, então lá do finalzinho das 10 primeiras, é que se começa a falar de fato da doença. Né? Então nós vamos ter vírus, perigoso, doença, e só também. E aí depois a gente volta a falar de questões políticas. Né? Então o globo está aí, não se refere ao globo terrestre, se refere à rede Globo. Né? Globalização, presidente, alarde, jornal, são todos elementos políticos relacionados ao começo da pandemia do coronavírus naquele momento. Pois bem, e aí vocês podem estar se perguntando, tá, mas você tinha proposto falar de imagens, você está mostrando uma lista de textos, você está fazendo propaganda enganosa. Não, vamos às imagens. Por quê? As imagens têm um problema, é um problema de pesquisa se trabalhar com imagens, porque elas são de difícil operacionalização. Os sujeitos não têm condição de gerar por si, a maioria dos sujeitos, imagens de qualidade. Né? Diferente das palavras, eu consigo evocar listas de palavras dos sujeitos e não consigo evocar listas de imagens. Né? Eu vou conseguir, no máximo, uma descrição de uma imagem, que é a textualização de um elemento visual, que é, em certa medida, empobrecedor. Porque a gente não vai... Né, quem já teve a oportunidade de ler uma descrição semiótica de uma imagem, vai perceber que não é isso que a gente faz. Né? Quando a gente descreve uma imagem, a gente descreve ela em linhas gerais, quase como se fosse um conceito, né? E que é radicalmente diferente
de uma exposição de palavras, como é no caso aqui da classificação hierárquica descendente. E aí a gente precisa, então, pensar, tá, se é difícil pesquisar imagens, para que, então, pesquisar imagens? Se é tão difícil, para que se dedicar a isso? Ora, porque a gente vive num mundo profundamente marcado por imagens. A gente, ultimamente, se comunica por imagens. Os emojis, não se esqueçam, nada mais são do que a transmissão de algo através de imagens. Eu fazia essa fala alguns anos atrás, eu falava de emojis, e agora a gente pode falar de figurinhas de WhatsApp, que são imagens, algumas com texto, é verdade, mas cujo principal característica comunicacional é a característica gráfica. São expressões de rosto, são situações bizarras, enfim, cômicas. Então é preciso entender as imagens porque a gente opera essas imagens. E aí eu quero compartilhar das últimas coisas quase. Eu não vou ficar tanto alternando tela assim mais não. E, por favor, Leon e Sander, avisem do tempo, por favor. Dê um sinalzinho aí. Acho que a gente já bem estourou ele, mas alguém balança um bracinho. Eu vou encurtar aqui a minha fala. Peraí que eu me perdi. Essa aqui, ok. Essa que eu quero compartilhar agora é um vídeo. Eu espero que... Obrigado, professora. Eu espero que dê para assistir numa boa, o áudio fique bom. E aí eu vou exibir ele primeiro e depois explico. A professora Cláudia falou que estava sem áudio, né? Que eu fizesse um resumo dos diálogos. Então, antes de mais nada, desculpem por não ter áudio. É uma música, isso é um trecho de um clipe de um músico ganense. Eu tenho que colar, porque não é um nome muito particular. O Okiemani Kwame. É um músico que eu acompanho por outros motivos. E aí ele faz esse clipe de uma música meio hip hop, assim, né? Em que ele é o personagem, o super-herói que enfrenta o coronavírus o coronavírus aí como um sujeito antropomorfizado mesmo, com braços, pernas, algumas características alienígenas e tudo mais. Por que eu trago isso? Porque num primeiro momento, e aí, perdão, eu ia dizer dos diálogos, né? Não há muito que se preocupar com os diálogos, não, até porque eu também não os entendo completamente. É muito difícil entender o inglês com o sotaque de Gana. Eu tenho uma imensa dificuldade. Tento as legendas ali em francês e também não dou conta. Mas o ponto-chave é aquele em que ele está carregando a arma, e ele carrega a arma com água, sabão e álcool sanitizado, né, que é o nosso álcool 70. Porque ele vai enfrentar fisicamente o coronavírus. É esse tipo de posicionamento que eu quero chamar a atenção. Quando a gente não sabe nada sobre um objeto social, a gente vai um pouco meio que numa ciência amadora, cotidiana, do senso comum, por tentativa e erro. Esse é um dos pontos-chave da teoria das representações sociais, conforme postulado pelo Sérgio Moscovici. As pessoas produzem conhecimento, né? O pós-iluminismo nos deu a noção de que a ciência é quem traz as respostas para o mundo. Não, a ciência traz um tipo específico de respostas construído com uma série de recursos específicos, mas as pessoas constroem cotidianamente respostas. Então, diante de um mal desconhecido, com índice de letalidade não desprezível, como o coronavírus, as pessoas vão se posicionar diante dele, né? E elas vão criar conhecimento sobre ele. Então,
o Okemani vai se vestir de super-herói e tentar enfrentar o coronavírus no tiro, né? Na bala, no tiro, porrada e bomba. Né? O clipe completo, depois posso mandar o link para quem quiser assistir, tá no YouTube. Então ele vai enfrentar, ele vai para o confronto fisicamente. A gente vai ter líderes políticos, e para não bater em cachorro morto, mas a gente vai ter, por exemplo, o Maduro na Venezuela dizendo sobre tomar chá, né? Tomar chá de ervas para enfrentar o coronavírus. A gente vai ter um presidente em Java, na ilha de Java, dizendo para se tomar um remédio para verme. Né? Percebam que a ilha de Java, talvez Java fique aqui. Né? Ele vai sugerir que se tome um remédio para malária, também conhecido como cloroquina, que de fato não tem resposta para o coronavírus e também não tem ausência de resposta porque não é sequer correlacionado. Né? Então, esse é o ponto. Diante de um mal desconhecido e com o qual a gente não tem ferramentas sociais para operacionalizar, a gente vai lançar a mão do que está disponível. É o que a teoria das representações sociais chama, num primeiro momento, de ancoragem. A gente vai tirar o vírus do seu quadro conceitual de origem, das suas condições de existência de origem, e ancorar ele em coisas que a gente já conhece. Né? Então a gente já sabe como se trata uma gripe. Né? Então, a gripe é canja de galinha e cama. Né? Então vamos tratar coronavírus com canja de galinha e cama, porque esse é o recurso que a gente tem. Né? É o recurso socialmente compartilhado que a gente tem. E aí o ponto de virada. Né? A importância das imagens. As imagens são indexadores, são resumos. Quando a gente olha uma imagem, e essa imagem é socialmente compartilhada, a gente não olha para o efeito gráfico da imagem. São pontas ou ventosas de cor tal. Vocês vão dizer, é o coronavírus. E aí, prometo que essa é a última tela que eu vou compartilhar. Se bem que eu não sei o que é pior, né? Se eu ficar compartilhando telas ou vocês ficarem olhando para a minha cara. Mas, enfim, essa é a última tela que eu quero compartilhar, que foi, inclusive, o que nos motivou para essa conversa, que foi me deparar com esse comercial aqui, de um antigripal, chamado Gripinil. Já está aparecendo? Já. Percebam, não tem jeito se não se cuidar, a gripe pega. E o que a gente tem na imagem? Uma figura esférica, esverdeada, com tentáculos e uma expressão humana. Né? Um palíndromo. Esqueci do termo específico para isso. Enfim, o palíndromo é outra coisa. E aí, essa campanha, você vai dizer assim, mas você está pegando uma campanha velha, você está sendo anacrônico. Não, essa campanha entrou no ar em julho deste ano. Né? No mês passado, também conhecido. Né? E aí você já tem a imagem desse coronavírus, essa imagem esférica, verde, com tentáculos, já tinha se popularizado. E por que ela se popularizou verde, não como era originalmente? Porque verde está aí nessa representação que a gente tem um pouco de gripe, né? de problemas das vias respiratórias, porque o muco é verde. Né? Então a gente converte ele verde para trazer mais uma camada de significados. E aí a gente já está com essa representação verde, aquela mamona assassina do coronavírus já popularizada, e entra uma campanha de gripe, de antigripal, que usa dessa mesma representação gráfica para pegar um atalho. Né? Que atalho é esse? A gente está vendo essa imagem verde do coronavírus em todos os lugares. E aí, de repente, aparece uma nova imagem verde, esférica, e ela já faz, então, um engate. Eu estou vendo essa imagem o tempo inteiro, isso aqui aparece e eu atrelo. Né? A psicologia comportamental traz uma expressão ótima para isso. Né? Eu emparelho esses dois estímulos. Essa propaganda, não se engane, né? Essa campanha, e tem outras peças dela, né? Ainda que ela em alguns momentos vá falar de se higienize para se proteger do coronavírus, né, etc., mas ela está o tempo inteiro fazendo um emparelhamento imagético, que é aquela imagem que a gente já conhece do coronavírus, atrelada a um outro contexto, que agora é o contexto da gripe. Me arriscaria a dizer
que algumas pessoas, sem nem saber porquê, talvez tenham pensado em tomar Gripinil como medida profilática para o enfrentamento do coronavírus, né? Porque cognitivamente há essa colagem de significados, né? E essa colagem se dá através desse eixo que é essa figura gráfica do coronavírus, né? Essa esfera verde com tentáculos. E ela vai ser tão popularizada que, como a professora Cláudia mostrou, eu também gostaria de mostrar, a gente pode, inclusive, descontextualizá-la. Então, aqui tem uma charge de um chargista mineiro, Alves, né, em que ele fala do uso do transporte público no período do isolamento social, né, em que o cobrador do ônibus, né, pelo menos uma figura já bastante típica aqui em Belo Horizonte, não sei se aí também, onde vocês estão, o agente de bordo, né, o cobrador, ele está dizendo, olha, eu não estou cobrando em dinheiro, porque ele é o próprio coronavírus, né? O ato de você usar o transporte público, você vai pagar com outra coisa que não o dinheiro. E do Alves também, ele vai fazer essa sobre a tragédia do Líbano, né? Aquela explosão que se deu lá em Beirute, e ele compara com a tragédia brasileira, que é essa explosão do coronavírus. Percebam, como a professora tinha mostrado, e agora eu repito, a imagem, a representação gráfica do coronavírus está descolada do seu contexto de origem, né? Ela não está mais aqui num fundo vazio, flutuando no éter, etc. Ela está num contexto outro, politicamente outro, né? Porque ela já comunica por si. Não precisa ter uma legenda ali naquela foto dizendo, nessa charge, perdão, dizendo esse círculo aqui representa o coronavírus. Não, a gente já criou esse atalho cognitivamente falando, né? E que a gente compartilha esse atalho, né? As imagens nada mais são do que esse resumão gráfico de uma série de ideias, de ações, de comportamentos, e que evocam uma série de posicionamentos da nossa parte. Por isso é tão importante pensar nelas, né? Pensar nelas como um mecanismo de entender os nossos posicionamentos, né? Não só posicionamentos, né? Falo para resumir, a nossa postura no ambiente compartilhado. E com isso eu quero encerrar, porque eu gostaria muito que a gente tivesse espaço para perguntas e para outras participações. É isso. Mais uma vez, agradeço ao pessoal do Capsico e à professora Cláudia pelo convite e pela parceria. Muito obrigado. Obrigada, Lucas. Eu queria dizer assim para você, queria que a gente pudesse ter muito tempo, muito mais que esse, para ouvir você. Foi assim, uma exposição riquíssima, né? Levantou um monte de pontos muito importantes, desde o ponto de vista mesmo epistemológico, quando você discute mesmo as questões da produção do conhecimento, né, que é o discurso científico, e outras produções de conhecimento, aí você puxa pela teoria das representações sociais, que é esse conhecimento do cotidiano e das ancoragens que nós vamos fazendo, o novo que vai ancorando naquilo que a gente conhece, porque nós precisamos lidar com a realidade, com aquilo que nos é colocado enquanto desafios, né? Desafios sociais, desafios para todos nós. E também você trouxe a questão, acho que de método, né, metodológica, a própria dificuldade que é trabalhar, né, com imagens, assim como também trabalhar com sons, né? Enfim, a gente é muito acostumado a trabalhar com o texto, né, com a palavra, e temos muita dificuldade de adentrar e produzir algum tipo de diálogo para produção de conhecimento com esses elementos, né? Com a imagem, e que eles são extremamente ricos, como você falou aí. Você trouxe agora praticamente no final, né? Porque isso das imagens, elas são um resumo, né? E elas integram uma gama de informações, e tem muitas camadas que a gente pode e deve, né, adentrar a partir do estudo das imagens, e às vezes acredito que nós ainda somos, ou estamos, né, talvez um pouquinho distantes de operar na própria produção do conhecimento com metodologias que nos permitam essa análise. A gente tem o Alceste, por exemplo, a gente vai ter softwares para utilizar quando a gente trabalha com palavras e com discurso, né? Mas a gente não vai ter um equivalente em termos de dispositivos
né, que nos auxiliem na análise de material de pesquisa, que façam mesmo com palavras. Mas acho interessante também, isso não nos impede, e olha só, apesar de você ter falado, né, é uma pesquisa rudimentar, fizemos agora, não seguimos os rigores, você, né, sobretudo, mas de uma profundidade muito grande, que levanta, que suscita muitas questões, né? Então, ainda que não tenhamos, né, ao nosso dispor ferramentas que lidem com a imagem, né, com a produção visual, da mesma forma, e talvez nem seja esse caminho, não sei, né? Acredito até que a gente vai ter que desenvolver, construir ferramentas que sejam apropriadas para esse tipo também, né, de produção, de resposta, enfim, de material que a gente encontra no campo da pesquisa, mas extremamente rico. E aí, eu acho que vale bem a pena, eu gostaria muito de ouvir aqui as pessoas falando, né, trazendo alguma questão, levantando uma questão, fazendo uma pergunta para o Lucas, ou trazendo suas opiniões, alguma coisa que lhes ocorreu, né, durante essa fala. Então, vamos deixar aí aberto, quem quiser se inscrever, nós estamos aqui olhando o chat para conversar. Enquanto isso, Lucas, eu queria pedir que, se você tiver o link do clipe, se você pudesse disponibilizar aqui, acho que vai ser legal também. Providencia ele agora. Ok. Então, gente, vocês podem encaminhar a pergunta e também podem abrir o microfone, que se preferirem, tá? Tem um encaminhamento aqui do Renato. Aliás, foi trazida a pergunta: será que a tão esperada vacina terá tantas representações como fazem do coronavírus? Espero que o Zé Gotinha, todo mundo conhece o personagem Zé Gotinha, não fique verde. E aí, Lucas, vamos comentar? Você começa aí. O que você acha disso? Então, eu acho que na mesma medida não, porque quando a gente precisa entender como é que esse processo de entrada desse conteúdo se dá nas nossas comunicações, né? A gente já tem representações para vacina, a gente já sabe o que é uma vacina, a gente já operacionaliza esse objeto vacina, né? Então a gente não necessariamente precisará representar isso de novo, né? É claro que essas coisas não existem puras, né? A vacina traz a reboque outras questões. Eu tenho um colega de laboratório que pesquisa teorias pesquisa entendimento de ciência em conspiracionistas, né, em sujeitos que compartilham teorias da conspiração. E aí, por curiosidade, eu tenho acompanhado algumas coisas, né? E uma das questões que estão diretamente ligadas à vacina, ao coronavírus, e até naquela caracterização ali textual, é esse caráter conspiracionista, né, de que a vacina vai nos esterilizar, de que a vacina vai nos monitorar, e etc. Isso está aí colocado, né, de que há um grande plano de dominação global e que será concretizado através da vacina. Eu acho que essa é a grande mudança na representação de vacina que a gente tem, mas que diz respeito a um outro objeto, né, que é o movimento de antivacinação. Ele se toca, ele tangencia a questão do coronavírus, mas ele é anterior e responde a um arcabouço maior de elementos, né, compartilhados socialmente. Então, acredito que o Zé Gotinha não vai ficar verde, acho que ele vai se manter branco porque ele também traz uma outra representação, né, essa representação do médico, da cura, como algo branco, limpo, né, sem mácula. Então, dificilmente o Zé Gotinha vai mudar de cor, eu acho. Eu concordo com o Lucas, que acho que não vai seguir a mesma lógica, até porque, trazendo pela mesma perspectiva, né, que o Lucas está adotando, as representações sociais, o Covid, o coronavírus, surge como algo novo, em que não tinha um conhecimento, uma experiência semelhante, não é? E aí ele foi ancorado com algumas questões, mas tudo ainda muito, por exemplo, a gripe, essa mudança para o verde, etc. Mas, à medida em que é o que se espera, né, que a vacina seja desenvolvida, significa também um maior conhecimento, maior produção do conhecimento científico sobre esse agente, né? Portanto,
não será mais necessário algumas ancoragens que se faria porque estamos, né, totalmente perdidos. Então, já vai haver um percurso de produção de conhecimento, né, que certamente vai levar a um outro caminho, né? Acho legal, quando você falou, inclusive, desse momento enquanto oportuno para pensar o processo da cognição social, né, que era algo, e ainda é algo com muito desconhecimento a respeito. Então, isso desperta e exige, inclusive, de nós, né, a construção de um conhecimento que não tem uma ancoragem no seu campo próprio, mas aqueles que a gente vai fazendo de empréstimo, né? Seria isso? Sim, eu acredito que sim. Acho que tem uma questão aqui da Simone. Eu não sei se eu entendi bem, Simone, para o Lucas também. Gostaria que você informasse como se deu sua experiência com comunidades. Você tem experiência com comunidade, Lucas? Não tenho. E se possui representações visuais de descolonialidades de vírus? Então, Bem, vou não deixar tenho. você. Eu acho que entendi. Aí, Simone, peço que você coloque se eu não estiver respondendo no sentido que você pensou a sua questão, né? Eu não tenho experiência com comunidades, né? Meu foco de pesquisa, pelo menos não experiência acadêmica, o meu foco de pesquisa é produção cultural, né? A cognição social vista através da produção cultural, das culturas de massa e populares. Então, não tenho uma experiência acadêmica com comunidades, né? E agora, quanto às representações visuais dessa descolonialidade do vírus, né, ou colonialidades, eu estou entendendo, e aí, por favor, me corrija, né? Você tá me provocando no sentido de uma representação visual com um recorte, talvez, ligado a essa relação racial ou de grupos étnicos, essa relação que a gente tem chamado cotidianamente de relações decoloniais, né? Então, é pensar a partir de um viés não colonialista. E não, como eu disse no começo, né, essa pesquisa da imagem do vírus é algo bem experimental, que eu e a professora Cláudia meio que brincamos aqui, né, sem grande formalismo acadêmico. Eu pesquiso representações, na minha pesquisa de mestrado, eu trabalho com a representação visual de negritude, né, no cenário brasileiro. Então é isso que eu estou discutindo. O negro enquanto objeto de visualidade, né, principalmente pensado numa lógica de reconhecimento direto, né? Então, como os negros, as populações negras brasileiras, né, pretas e pardas, veem elementos visuais e dizem esse é um elemento visual negro e esse é um elemento visual não negro, né? Então, esse é o grande guarda-chuva do que eu estou pesquisando. Não sei se isso trará recortes ligados à questão da pandemia ou ao vírus, né? Então, não sei se consegui te responder, Simone, por favor, se não conseguir, sinta-se à vontade para provocar mais e para aprofundar mais essa questão. E só uma coisinha, eu mandei aí no chat o link do clipe completo do O que é Mani Kwame versus o Covid, né? Então, para quem quiser, está aí no YouTube. Ok. Tem um outro encaminhamento aqui, né, da Clara, falando assim, no início da pandemia, especificamente aqui no Brasil, o coronavírus circulava como doença de rico, assim como em outros lugares, doença de chinês, o que remete à representação do HIV nos anos 80, pensei nisso também, né? A representação, a doença de gays. O que podemos pensar sobre essas representações e suas implicações? Quer tentar, professora? Ou quer deixar para mim? Não, vamos falando junto. Agora, enquanto estava lendo, Clara, eu vi de fato, eu acho, inclusive, você está levantando uma questão que poderia ser um objeto de pesquisa. O que você acha, né, Lucas? Eu acho bem interessante essa pegada que você traz, né? Até porque, quando o Lucas estava falando, né, quando não se sabe nada sobre um objeto social, né, que nós vamos nos aproximando, né, num conhecimento próprio, buscando algumas respostas, e foi o que se deu com HIV/AIDS, né, quando se falava, né, os Hs, hemofílico, homossexual, enfim, quando isso foi construída essa ideia, e aí
houve toda uma dificuldade, ainda existe, né, uma dificuldade em torno das formas de tratar, de pensar prevenção, enfim, de compreender e retirar a construção feita naquele momento pelas ancoragens que ocorreram pelo pouquíssimo que se sabia sobre a doença, né? Pelo que se sabia e que o que ia sendo trazido, então qual é a população atingida, etc. Então, acho interessante, até do ponto de vista da saúde pública, eu também, como tenho um percurso, né, como pesquisadora no campo da saúde pública, né, de uma epidemiologia crítica, então pensar também nessa produção de imagens, porque aí eu coloco, Clara, que eu encontrei, sim, nessa busca, né, nessa pequena, breve busca mesmo, encontrei imagens, né, que se referiam em charges, porque eu tive um interesse maior até de ver, porque elas são muito compartilhadas, né, difundidas através até dos dispositivos, né, de rede social. E aí eu encontrei muitos falando sobre charge de aeroporto, não pode viajar, ou então o vírus chegando num avião, né, o vírus no aeroporto. Então tem algo que remete coronavírus, né, a esse contexto. No entanto, a gente vai ver o processo da evolução aqui do coronavírus, as pessoas que não puderam ficar em casa não são as pessoas, a grande parte das pessoas que não puderam fazer uma quarentena ou não tiveram muitos dispositivos para efetuar, né, os procedimentos de maior cuidado, não são as pessoas que vieram do exterior, por exemplo, né, que frequentam os aeroportos ou circulam, né, no que a gente poderia dizer assim, que da contaminação da doença de rico. Enfim, eu acho que isso daí seria um campo interessantíssimo para pesquisar, né? O que você acha, Lucas? Sim, com certeza. Eu fico, quando eu estava lendo a provocação da Clara, me evocou um pouco as produções da Denise Jodelet, né, que é um outro grande nome da teoria das representações sociais, e que trabalha muito com a noção de alteridade, né, a noção de nós e eles, né? E esse é um mecanismo que a gente vai perceber sempre no surgimento de um objeto social novo, essa alterização desse objeto, né? Por razões as mais lógicas do ponto de vista racional, que isso é novo para mim, então isso tem que ter vindo deles lá, não pode ter surgido em mim, senão eu já conhecia, né? Isso está vindo deles. Então a gente sempre faz esse mecanismo de alterização, principalmente diante da novidade, né? Mas principalmente quando essa novidade é desagradável, né? A gente tende a alterizar o mal e internalizar o bem, né? Por um motivo, inclusive, de sobrevivência, de bem-estar psicossocial, né? Então, a gente alteriza, a gente diz, olha, essa doença é dele, né? O HIV/AIDS é a praga gay que foi enviada para o extermínio. E isso, como a professora Cláudia bem disse, é uma representação difícil de ser quebrada. Inclusive, hoje, estou pensando no caso da AIDS, porque a gente tem um processo mais estabelecido, né? Melhor conhecido do que do coronavírus. Ainda que tem algumas analogias possíveis. Mas hoje em dia a gente sabe dos dados epidemiológicos que as populações que um dia foram chamadas de grupos de risco, né, isso não é um termo que se usa mais, são, inclusive, as populações que melhor se protegem e que melhor resposta dão à contaminação por HIV, né? A gente viu, no começo dos anos 2000, uma explosão da contaminação de HIV por mulheres casadas acima dos 40 anos, né? Que, em tese, né, na consciência coletiva, para usar um termo ruim, mas que deixa bem claro o que eu quero mostrar, seriam o último grupo a ser contaminado pelo HIV/AIDS, né? Jamais se pensaria, coletivamente falando, no senso comum, em mulheres casadas acima dos 40 anos se contaminando por HIV/AIDS. Em tese, essas mulheres vistas na representação coletiva como senhorinhas recatadas do lar, né, como a gente gosta de dizer, estariam imunes ao HIV/AIDS. E não, né? O vírus ignora as nossas construções sociais de separação de grupos, né? E aí
eu fico pensando, por analogia, que talvez a gente veja esse mesmo mecanismo acontecer com o coronavírus. Quando a professora Cláudia cita que hoje os grupos mais expostos ao vírus são justamente aqueles que menos condições teriam de viajar, né, de se contaminar lá fora, a gente percebe essa mudança da realidade do vírus, né? Ela começa com uma doença de fora para dentro e depois ela vai circular entre nós mesmo, né? Entre os servidores, entre os trabalhadores que não têm opção de adotarem o isolamento, de adotarem condições de preservação, aqueles trabalhadores do dia a dia, que se não trabalham hoje, não comem amanhã, né? E que jamais viajariam para a China, para a Itália, para lá se contaminarem, né? O processo de contaminação ignora esse processo depois, né? A gente, é o que a professora Cláudia falava lá no começo da fala, né? A pandemia se socializa com muita velocidade, ignora classes sociais, porque se no princípio ela vem do exterior, e aí, não acidentalmente, a primeira morte registrada de coronavírus no Brasil é uma empregada doméstica que os patrões tinham vindo do interior, né? Mas essa empregada doméstica vai retornar ao lugar onde ela trabalha e lá começa um novo ciclo de contaminação que já despreza essa necessidade de interior e exterior, né? Nós e eles. Então, acho que vai por essa onda, mas sim, penso, professora Cláudia, que tem um campo aí muito interessante para a gente, para ser investigado, né? A gente enquanto campo científico, né? Não tô trazendo essa responsabilidade para nós pessoalmente, não, mas acho que o campo da psicologia social tem aí um campo para ser investigado, né? Desses processos de alterização diante de uma doença nova, né? Uhum. E assim, para reforçar também, né, do tamanho do interesse que uma questão como essa levanta, levantando também um pouquinho da questão da teoria do núcleo central, das representações sociais, né? E você estava falando de quanto algumas representações são tão duras e difíceis de serem, né, transformadas, e a teoria do núcleo central vai trazer isso também. Então, ainda que com todos os avanços e com todo o tempo que já se teve em relação ao HIV, AIDS, ainda recente, eu posso contar em termos de alguns anos, não sei exatamente quantos, na Suíça, homossexuais não podiam, no sistema de saúde da Suíça, doar sangue. Então, na Suíça. Na Suíça. Então, pois na Suíça. Eu diria que era na ilha de Java, mas isso é pela Suíça. Na Suíça. Então, a gente vê que mesmo com o avanço científico, né, do conhecimento, em que esse conhecimento sobre o agente, sobre como a dinâmica de transmissão, né, desfazendo mitos ou questões que estavam presentes nas primeiras construções, o quanto elas são permanentes, né, então difíceis de transformar. E eu imagino que se a gente pensa hoje, por exemplo, assim, as pessoas teriam hoje receio de ir para os aeroportos e viajar de avião? Talvez sim, porque essa construção do coronavírus, né, e da Covid-19 como doença de rico que vem de avião, deve ser uma construção muito forte, não é? No entanto, né, é bem possível, até porque eu já tive que fazer uma viagem durante esse período, né? Na verdade, eu estava na Inglaterra em março e voltei para o Brasil, vim para o Brasil justamente 4 de março, e aí informado assim, não, porque a filtragem do ar, do avião, se dá de tanto e tanto tempo, então o risco de contaminação acaba sendo bem reduzido pelos cuidados, enfim. Então, a gente também, obviamente, pode fazer muitas leituras em relação a isso, né? A doença de rico, então, alguns lugares que a gente associa como os lugares de ricos estão mais cuidados, os dispositivos, né, dos controles sanitários nesses espaços parecem estar acontecendo maior. E aí, como é doença de rico, outros lugares ficam desprotegidos, né? E essa é uma questão bastante séria. Então, entender como é que essas construções, essas representações sociais, então a importância da pesquisa, que a gente poderia até dizer que a pesquisa de representação social é uma pesquisa de base, né? Uma pesquisa de base que permite, de cognição social, que permite pensar muito em termos de políticas públicas, em termos de ações que efetivamente levem a população
há uma proteção maior diante daquele agente, porque se continua, mesmo, e olhem só, o exemplo que eu trouxe da Suíça, da não aceitação de doadores de sangue. Na Suíça, ainda, gente, é no intervalo de menos de 10 anos que eu estou falando, né? Eu não recordo exatamente o ano, mas é em menos de 10 anos que eu estou falando que homossexuais não podiam doar sangue na Suíça. E isso decidido por quem? Pelas instituições de saúde, que não é um espaço leigo, né? No sentido de não conhecem como se efetiva a questão da transmissão. São espaços que várias justificativas pseudocientíficas, né, para isso. Pseudocientíficas, exatamente. Altas racionalizações para dizer, não pode por isso, por aquilo outro, né? Exatamente. E que estão arraigadas, se a gente for compreender, as representações sociais nos permitem ver, inclusive, que há um embate, por mais que avance uma construção do conhecimento numa outra perspectiva de conhecer e as devidas ancoragens, digamos, mais da referência daquele objeto social, plenamente dito, com sua dinâmica de transmissão, como é que se dá em determinado contexto, etc., ainda assim, as representações construídas que são mais rígidas e não transformadas, elas vão ter um impacto, não é? Nas políticas de saúde, no atendimento à população. Assim como você citou, né, dessa explosão de casos nos anos 2000 das mulheres em relação ao HIV, que supostamente seriam mais protegidas. Né? Então, é interessante a gente pensar questões como essa que a Clara levantou. Muito legal. Tem uma questão ainda do Renan, nós temos aqui no relógio 8 minutos. Posso ler? Aí a gente fecharia com a questão do Renan, pode ser? Lucas? Acho que sim, acho ótimo. Até ótimo. Porque é uma baita questão aí que o Renan colocou. Um angu de caroço. Eu acho que o Renan é uma questão, pergunta, e o Lucas tem um comentário, então eu vou ler aqui. Uma outra questão também afetada e evidenciada por esse momento para a noção de masculinidade destrutiva presente na nossa sociedade. Temos muitos homens visualizando a doença como algo a ser enfrentado diretamente e sem medo, abandonando os métodos preventivos de forma a fomentar uma ideia de um indivíduo que não tem medo da doença devido a essas virtudes, pondo em risco as pessoas ao seu redor e a si mesmo. Acreditam que essa noção possa ser melhor tratada no futuro? Já deixo aí, Lucas, para você responder e vou ler logo aqui a contribuição do Lucas, tá? Do outro Lucas. E essa construção imagética também vem sendo aplicada nas vacinas, enquanto a vacina do Reino Unido é a vacina de Oxford e da Rússia é a vacina russa e da China a vacina chinesa. E isso carrega muitos estigmas, querendo ou não, que afetam a visão que as pessoas têm sobre a vacina. Estigmas que são reforçados pelo Ocidente e implanta diversos receios. Com certeza essa questão ela vai ter alguns impactos, ainda que de forma diferente, concordo com o Lucas, né? Acho que vai ter um diferencial quando a gente estiver vendo a representação, né, visual das vacinas, mas também só ligando com uma pergunta anterior também sobre a vacina, ou sobre a doença de Rico e doença da China, uma charge que eu encontrei, na verdade, uma notícia de um jornal que trazia a bandeira da China, né? Foi um jornal dinamarquês, a bandeira da China com as estrelas, na verdade, substituídas pelo coronavírus, né? E o governo chinês se posicionou contrário a isso, obviamente. Aqui no Brasil a gente também teve alguns movimentos dessa questão. Então, é possível que esses conflitos também ocorram, aí no caso das vacinas, mais do que talvez uma questão da alteridade, como o Lucas falou anteriormente, né, que é a doença do outro, na vacina eu acho que vai pesar muito a questão mesmo econômica e do controle sobre os métodos de prevenção e de imunização, né, mas acho que estarão presentes. Então, Lucas, vamos lá, a questão do Renan. Do Renan, que nos foi colocada. Então, uma questão bem espinhosa que o Renan colocou, que é essa da masculinidade hegemônica, né? No mestrado eu pesquisei feminilidade, né? Então são temas correlatos, e a gente tem nas representações de masculino essas características de força, de resistência, de coragem, de enfrentamento e até de temeridade, né? Que é um mal
juízo do risco a que se expõe, né? Esse não é um problema, o coronavírus não traz pelo menos no meu ponto de vista, não traz uma apreensão nova desse problema. Esse problema é velho, né? Homens, em geral, né, por questões de masculinidade, vão menos ao médico, tomam menos cuidados de saúde, menos cuidados preventivos do que mulheres, né? É interessante que exista, por exemplo, uma cadeira nas faculdades de medicina, só a título de curiosidade, chamada Medicina da Mulher, Saúde da Mulher, perdão, e não há o equivalente ao masculino, né? E por uma série de representações de gênero que a gente tem aí persistentes, né? Mas a principal delas é: homens tendem, por razões de masculinidade hegemônica, a não dedicarem a cuidados com a saúde. Então a gente vai ter, o coronavírus a pandemia vem para acentuar isso, né? Então a gente vai ter homens resistindo ao uso da máscara, resistindo às medidas de isolamento social e de confinamento, né? E resistindo de maneira explícita, né? Não é só não usando a máscara, não é só colocando a máscara no queixo, a máscara de mordaça, é determinantemente se recusando a fazer uso da máscara, né? Viralizou um tempo, não sei se todos chegaram a ver, um vídeo de um homem numa farmácia, o atendente pede para que ele coloque a máscara, ele se recusa, diz que não vai colocar, e começa ali uma briga, ele coloca a máscara em cima da cabeça, diz, você quer que eu colocasse? Então eu coloco aqui. E um cara do lado diz, cara, você está só sendo babaca, ele só pediu para você colocar a máscara porque é uma medida de saúde coletiva, e você está aí brigando com ele de graça, né? Isso é tipicamente masculino, num sentido não de causa, né? Não é isso está diretamente relacionado ao masculino, mas a noção de masculinidade que a gente tem coloca que o homem é superior ao tempo. O macho, vou usar esse termo para ficar ainda mais explícito, o macho é superior ao tempo. O macho humano é forte, viril, imbatível, indderrubável. Ele não vai se contaminar por uma gripezinha, né? Por um vírusinho aí. Isso mata fracos, isso mata mulheres, isso mata velhos. Não mata o homem, o ser masculino no auge da sua masculinidade. Não. Mata o frouxo. Então, isso é um problema e que, só para concluir, professora, e que eu, infelizmente, não consigo ser otimista com a superação disso, porque essa é a questão que o Renan traz, né? De tratar isso melhor no futuro. Isso vem sendo tratado há muito tempo e a gente não tem tido avanços para isso. Basta a gente pensar na incidência de câncer de próstata, por exemplo, que é uma doença diretamente ligada a essa masculinidade hegemônica, né? A ausência de prevenção e de cuidado. Então, eu não consigo ser otimista e ver uma melhora no futuro próximo, não. Gostaria muito, né? Me esforço pessoalmente para ela, mas não consigo ver. Só complementando também, concordando, porque dentro da saúde pública a gente discute bastante as medidas de cuidado, como elas não são incorporadas pelos homens, né? A dificuldade mesmo, qual é o público que frequenta os postos de saúde, quem é que vai na casinha, enfim, a gente vai ter toda uma história também que vai discutir nessas construções como esse modelo, né, essa masculinidade hegemônica, acaba produzindo a vulnerabilidade, né, do adoecimento masculino, né, dos homens por conta disso. E aí, trazendo também, né, que muitas pessoas falam, não, tem que enfrentar, né, o coronavírus como macho, né, a gente ouviu bastante isso, tem que enfrentar isso como macho. E aí a gente traz outras questões, por exemplo, em estudos, né, sociológicos, antropológicos, que a gente vai falar do público e do privado, e uma das medidas de prevenção mais eficazes em termos mundiais, que foi o confinamento, né, o isolamento social, né, mas a casa é o quê? É lugar de quê? A casa é o lugar da mulher, né? E a rua é o lugar do homem. Eu até comentei num outro momento aqui no curso, numa live, que eu sou mãe solteira, então tenho meus 2 filhos e eu acabo fazendo tudo em casa. Aqui a gente não tem essas divisões tradicionais dos papéis, né? Mas encontrei uma pessoa no supermercado, um senhor, dizendo assim, agora quem faz as compras lá em casa sou eu. E
e, aparentemente, pela fala dele, era o único momento em que a mulher dele era mais ou menos a gestora do lar, era a ida ao supermercado. Isso foi retirado dela porque ele tinha a necessidade de estar na rua, ou seja, de estar no público, né? Então, ele até aceitou a inversão de eu faço as compras de casa porque o lugar do homem é na rua e nunca é em casa. Então, tem muitas construções que são mesmo anteriores e que já se luta de uma forma, assim, bastante intensa em vários campos das ciências sociais, das ciências da saúde. A gente tem uma compreensão do efeito dessa masculinidade hegemônica na produção de saúde, na produção de doença, e que, infelizmente, a vivência no momento da pandemia apenas mostra, né, a reprodução desses modos, né, de viver e pensar a masculinidade na relação com a saúde. Então, isso está bastante interligado, e é mais um aspecto que acho que também pode ser observado, só para falar, em termos da pesquisa das representações visuais do coronavírus, porque o coronavírus, nas suas representações visuais, me parece também, né, na antropomorfização do vírus, bem masculinizado, né? Sempre. Bem agressivo. Então, todas essas mesmas noções que a gente tem dessa masculinidade hegemônica, elas também estão presentes nesse inimigo a ser combatido, que vai ser combatido também, né, por um sujeito que incorpora essas imagens, ou essas representações do masculino, da masculinidade hegemônica. Ele também é agressivo, até no vídeo, como você falou, vai ter uma arma, né, que você mostrou aqui, uma arma, então é um embate, é um combate entre titãs, e esses titãs, eles representam bem essa masculinidade hegemônica. Então, é mais uma reprodução daquilo que já está posto na nossa sociedade, de um modo de funcionar que afeta esse campo da saúde, da saúde coletiva, da proteção, da prevenção. Então, acho que é isso, né, Lucas? Pelo nosso tempo, não sei, o Leon, até agora, que é o nosso coordenador nosso controlador. Né, não se manifestou, mas eu, assim, gostei muito, Lucas, desse nosso ensaio de pesquisa, né, digamos. Né? Sim, é um bom nome. Eu acho que, assim, foi uma experiência interessante, nós também, né, nos depararmos com esse campo, quando nos propusemos pensar sobre isso, e a gente identifica mesmo, né, um campo muito fértil e muito necessário, no sentido de estar olhando para essa produção e visual que atravessa, que está presente aí no nosso dia a dia, até se mencionou os emojis, né, hoje as pessoas se comunicam e mandam logo, tem um emoji que já existia antes da pandemia, que é o emoji com a máscara, né, sim, e esse é um dos muito utilizados, então hoje em dia a gente já incorporou completamente essa forma de se comunicar, na verdade, com os elementos que estão presentes na produção do que se sabe até hoje e do que não se sabe também sobre coronavírus. Então, eles estão presentes, eu acho que são elementos que nós, enquanto psicólogos, né, vocês, né, estudantes, psicólogos em formação, pesquisadores também da psicologia, podemos nos debruçar, né, também como o Lucas falou, não nós, Cláudia e Lucas, não é exatamente o meu objeto, né, mas a questão de quantos esses elementos estão presentes, eles são importantes, e nós temos, sim, né, possibilidade de compreender, de contribuir para uma compreensão dessa formação de uma cognição social que, de alguma forma, ela é necessária para que a gente pense medidas de proteção, que a gente dialogue com as outras áreas do conhecimento, né, com a medicina, enfim, com a epidemiologia, com a saúde pública, que a gente dialogue sobre como os sentidos, os significados, né, que essas imagens, que essa produção vão tomando, enquanto elas estão presentes e interferem na nossa forma de lidar com esse grande nosso desconhecido ameaçador, né? Lucas, deixo a palavra aí para você falar um pouquinho. Queria até que você falasse um pouquinho, rapidamente, né? Bem breve mesmo, né? Do que você estudou no mestrado, porque eu acho que o pessoal vai atrás do que você estudou e a gente te convida para outros momentos também. Beleza. Então, no mestrado eu estudei era um ensaio dessa pesquisa com elementos visuais, e aí eu pesquisei, então, a noção de feminino
em histórias em quadrinhos da Mulher Maravilha. Até teve um comentário de alguém, eu não vou me lembrar de quem foi, acho que Guilherme, que comentava as nerdices atrás de mim, né? São histórias em quadrinhos aqui, é porque é uma paixão antiga. Então eu pesquisei isso, a noção de feminilidade a partir de histórias em quadrinhos da Mulher Maravilha, já com foco nessas manifestações visuais. E, para encerrar, gente, eu queria, mais uma vez, agradecer ao convite do Capsico, na pessoa do Sander, que foi quem fez contato comigo. Agradecer à professora Cláudia pelo o ping-pong de ideias que a gente fez. Agradecer a todo mundo que participou, que colocou questões, ou que não participou também, mas que achou importante ficar aqui com a gente nesse papo. Espero que tenha sido bom para todo mundo, espero que tenha, mais do que trazer respostas, esse nunca foi meu objetivo, tenha trazido questões, tenha trazido incômodos, né, provocações, outras. E é isso. Espero que a gente se veja em outras ocasiões. Espero, professor, que essa seja o começo de uma vindoura parceria, já que a gente ensaiou agora, a gente tem que apresentar isso em algum momento, né? Treino é treino, jogo é jogo. A gente treinou hoje, um dia a gente joga. E é isso. Para quem quiser me acompanhar em redes sociais, aí eu reclamo mais da vida lá no Twitter, o Lucas_Ed. Então, quem quiser ir lá me ver reclamar da vida, sinta-se à vontade. Obrigada também, Lucas, que se faça bastante reclamações para a gente seguir você lá no Twitter e trocar ideias. Gente, obrigada também, queria agradecer também, né, ao Capsico de novo, e ao Sander, que foi o contato mais direto para a gente trabalhar, né, e pensar essa mesa, né, Lucas, foi ótimo, e eu não vou realmente deixar, né, tão distante, tão longe, e a gente vai com certeza estar te chamando, assim, no nosso laboratório. A gente tem muito interesse que você apresente também a sua pesquisa de mestrado, eu acho Legal. que vai ser bem interessante, e o grupo aqui já está fazendo sinal, né, tem gente aí que está gostando da ideia, então vamos sim, continuar essa ponte, que você tenha muito sucesso aí na trajetória do seu doutorado, que a gente possa estar vendo, né, teus trabalhos e conversando sobre as outras áreas também de atuação, que você tem uma atuação significativa, que eu estou sabendo, e fiquei bastante curiosa também de saber do seu trabalho no âmbito da segurança pública. Então, obrigada. Passo agora a palavra, né, para o centro acadêmico, fazer o encerramento do evento. Bom, olá, boa tarde, boa noite, né? Queria agradecer a participação dos dois, da professora Cláudia, que foi sempre bem solícita com as minhas indagações, as minhas sugestões, e também agradecer ao Lucas por ter topado. Acho que quando a gente teve essa ideia de fazer uma atividade à distância, acho que o primeiro nome que veio na minha cabeça de algum convidado foi ele, porque ele é um cara que eu já acompanho há quase 10 anos na internet, eu admiro muito o trabalho dele, então eu me sinto honrada de ter aqui nessa mesa com a gente. Queria agradecer a todo mundo que está aqui, pelas questões, pela paciência, pela colaboração. Só gostaria realmente de agradecer a vocês e muito obrigado por ter participado e por ter feito mais uma mesa muito fantástica que está sendo essa. Acho que é isso. Então, boa noite para todo mundo. Lucas, valeu. E a gente vai se falando. Gente, boa noite. Boa noite a todo mundo. Boa noite a todos e a todas. Obrigado.